A nossa aula de hoje será sobre razão e proporção, porcentagem e regra de 3. Dentro do nosso curso de matemática, a razão é uma forma de se realizar a comparação de duas grandezas. Entretanto, para que isso seja possível, é necessário que as duas estejam na mesma unidade de medida. Por exemplo, se uma grandeza estiver em litros, a outra deverá estar em litros. Se uma grandeza estiver em centímetros, a outra deverá estar em centímetros. A razão entre dois números A e B é obtida dividindo-se o A pelo B. É claro que o B que fica no denominador tem de ser diferente de zero, ou seja, é o A dividido por B. A por B. Por exemplo, 64,32 é um exemplo de razão cujo valor é 2, ou seja, quando eu dividir 64 por 32, eu obtenho o número 2. Ou seja, a razão de 64 para 32 é igual a 2. A razão entre dois números A e B é, portanto, obtida dividindo-se o número A pelo número B. A gente só poderá obter a razão entre o comprimento de duas ruas, por exemplo, se as duas medidas de comprimento estiverem em quilômetros. Mas não poderá obtê-la caso as duas medidas estejam, por exemplo, uma em metros e a outra em quilômetros, porque elas não estão nas mesmas unidades de medida. Quando elas estiverem em unidades diferentes, a gente tem que transformar uma unidade na outra. Perfeito? Por exemplo, caso uma esteja em metro e a outra em quilômetro, o A em metro e o B em quilômetro, a gente pode transformar o metro para quilômetro, ficaria quilômetro por quilômetro. Na razão, o número A é chamado de antecedente e o B tem o nome de consequente. A antecedente e B consequente. Já a porcentagem, ou chamada razão centesimal, são as razões cujo termo consequente é igual a 100, representando a porcentagem através daquele símbolo bastante conhecido, que é este que está aqui, de porcentagem. Então 20% é o mesmo que 0,20, 20 centésimos. Seria o quê? Seria 20 dividido por 100. Vamos colocar aqui na barrinha. 20 dividido por 100 é igual a 0,20. A gente tem um 20 dividido por 100, a gente pega o número de cima 20. Como 100 tem dois zeros, a gente um zero contra o zero, coloca a vírgula aqui, 0,2. Já a proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Digamos que em uma determinada escola, na sala X, temos 5 meninos para cada 7 meninas. Ou seja, a razão 5 para 7, cuja divisão de 5 por 7 é igual a 0,71. Suponhamos que na outra sala B tenhamos 6 meninos para 8 meninas. 6 meninos, não, aqui 6, aqui 6, chegamos 5 por 7, então eu tenho 10 meninos para cada 14 meninos. 14 meninas. Então a razão é de 10 para 14, que também é igual a 0,71. Nesse caso, a igualdade entre essas duas razões vem a ser o que chamamos de proporção, já que ambas as razões são iguais a 0,71. A regra de 3 é um método de resolução de problemas que envolvem grandezas proporcionais. Por exemplo, um carro viajando a 60 km por hora faz certo percurso em 3 horas. Se a viagem fosse realizada a velocidade de 110 km, qual seria o tempo gasto? Esse é um exemplo típico de problema que pode ser resolvido por meio da regra de 3. No caso, uma regra de 3 simples e inversa. A solução dos problemas de regra de 3 tem como base a utilização da propriedade fundamental das proporções e da chamada quarta proporcional. Muito obrigado pela atenção.